Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, rompendo em fé e começando mais um programa Conexões. Hoje nós vamos entender tudo do que a organização Share Old Global trabalha o crescimento das igrejas e do evangelismo pessoal. Já, Conexões já está no ar. Gente, nós vamos explorar os meus dois convidados hoje para valer, que a gente quer muito entender como é que as organizações estão trabalhando aqui no Brasil, como é que eles estão crescendo no Brasil, como é que a visão, a missão deles. E hoje eu vou receber aqui no meu sofá os meus amigos gerentes, Arthur e Murilo. Meninos, eu vou explorar vocês de verdade. Eu sei que vocês têm muito a nos informar, a agregar nesse tema do programa hoje e vão ser explorados. Com prazer. Com prazer. Arthur, você é que está imbuído na função aí como gerente geral de trazer as coordenadas, as informações, o crescimento, a forma que a organização está interagindo aqui no Brasil. Me conta um pouquinho, eu sei que você está há pouco tempo como gerente, 3 anos, mas como missionário há mais tempo. Sim, eu já sirvo como voluntário desde 2014. Nossa, Deus, tem um tempinho bom já aí. Foi a primeira vez, Luzinalva, que eu vim numa viagem missionária da Share World Global e a gente veio para o Brasil numa experiência na Copa do Mundo. Em 2014? 2014, trouxemos Que 60 maravilha. canadenses. Espalhamos esses 60 canadenses por 10 cidades brasileiras. A gente trouxe, na época, um Novo Testamento trilingüe, inglês, espanhol e português, e que tinha as histórias de alguns jogadores de futebol, algumas estrelas do futebol que conheceram a Cristo, que se converteram nas primeiras páginas, e depois trazia o Novo Testamento, com ênfase, eu creio, no Evangelho de João. Essa vinda em 2014, época da Copa, foi estratégico isso? Foi estratégico. Foi um primeiro contato com o Brasil da organização, essa organização canadense, para conhecer a realidade brasileira e ver como a organização poderia ajudar a igreja brasileira a fazer um melhor trabalho de evangelismo, que é o nosso foco. O foco específico é o evangelismo, Sim. Né? A gente existe para auxiliar igrejas locais a se apaixonarem por evangelismo e fazer isso de uma forma mais efetiva e simples. E a gente desenvolve uma série de ferramentas, Luzinalva, para auxiliar a igreja local. Uma delas é essa revista. Essa ferramenta eu achei perfeita. Foram muito assertivos quando desenvolveram essa revista, né? Parece uma revista mesmo, sim, né? Ela é uma revista, ela tem um brilho lindo. O material dela é de primeiríssima. As imagens são todas do Brasil, né? E ela é chamada de Esperança porque a primeira metade dessa revista são salmos de esperança. Arthur, eu achei isso fenomenal. A primeira parte toda, salmos de esperança. Salmos de esperança. Colocados numa ordem que forma uma sequência, para quem nunca teve contato com a Bíblia antes, fica uma leitura fácil. A versão também é uma versão de muito fácil acesso. É a nova versão transformadora. E ela é toda ilustrativa, né? Com fotos maravilhosas, que isso desperta a leitura. E a segunda metade dela é o Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente vai ter também partes em destaque, como João 3,16. Gente, olha que perfeição isso, essa imagem. E ela vai ter no final, na última página, Luzinalva, o passo a passo para uma pessoa entregar a sua vida a Cristo. Com um espaço pequeno aqui no meio para ela assinar um compromisso com Deus. Com uma Como data, se fosse mesmo um compromisso, a sua responsabilidade a partir desse momento. E um memorial, serve de memorial para aquela pessoa que está sendo evangelizada, entregando gente. a vida a Cristo. A gente também desenvolveu um aplicativo New Life, que vai ajudar essa pessoa com os primeiros passos da fé cristã. E essa revista é disponível para a igreja brasileira sem custo algum. Eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. Como é que é a disponibilidade e como é que é o acesso das pessoas comuns de acessar essa revista? Então, de ter acesso a ela? Uma coisa interessante na nossa organização, Luzinalva, é que a gente sempre trabalha em parceria com igrejas locais. E quem precisa entrar em contato com a gente para receber o material tem que ser o pastor da igreja. Informação importante essa.
porque a gente quer ser bem respeitoso com a liderança espiritual daquela igreja. E até entender mesmo o perfil daquela igreja, né? Sim. Então, ele entra em contato, se ele quiser mandar um e-mail para a gente para conhecer mais e começar uma caminhada com a Share World Global, ele escreve para contato@shareworldglobal.com.br, né? Eu creio que vai estar esse endereço depois no vídeo. Tá aí. E ele pode conversar com a gente, comigo, com o Murilo, com a Mirtes, que é a nossa secretária executiva, e saber mais como ter não só as revistas, como também treinamento em evangelismo para toda a sua igreja de graça. De graça. Atenção, pastores, fiquem atentos às informações aqui que o Arthur está passando, que é de fundamental importância para o seu ministério. Então, para você conhecer, entender, ser abençoado, ter uma parceria, entrar em contato com ele, que os créditos, os endereços estão aí à sua disposição. Faça contato com o Arthur, com a Mirtes, com o Murilo, que eles vão estar aí a postos para tirar todas as dúvidas de vocês. É isso mesmo, né? E outro material que virou meu xodó, Luzinalva, dentre todos os que a gente produziu no mundo, nós estamos hoje em 47 países e a gente produz material para esses países, é essa revistinha aqui chamada Faísca. Ela é infantil, ela é evangelizando crianças, ela é linda, linda. Olha. Ela é toda ilustrada, ela tem espaços para as crianças escreverem, tem quebra-cabeça, caça-palavras. Ela vai ter todo o Evangelho de João também. Que material rico, hein, Arthur? E no final ela também tem o passo a passo de salvação, mas ela é toda feita com a criança em mente, crianças entre 8 e 12 anos. E eu tenho um sonho particular, Luzinalva, que era ver toda criança no ensino público, de 8 a 12 anos, recebendo de presente uma revistinha dessa. Ah, Jesus, e nós também temos. Olha que bênção que seria, né? E isso aí a gente consegue viabilizar isso. Então eu tenho um apelo para o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, e para a ministra Damares, se eles puderem me dar 10 minutinhos do tempo deles, eu viajo para Brasília no horário que eles me falarem, para conversar e ver como a gente viabiliza entregar essas revistas no ensino público brasileiro para crianças entre 8 a 12 anos. Independente da demanda, você consegue entregar. A gente, pela fé em Deus, amém. A gente vai fazer isso, a gente vai entregar independente da demanda. Já estamos fazendo isso na Nicarágua. Na Nicarágua, a gente está entregando essa revista para todas as crianças do ensino público do país inteiro. 1.700.000 crianças. E essa revista, eu estou achando interessante, Arthur, porque ela pode ser usada também com os líderes de Ministério Infantil nas salinhas, na escola dominical, nas salinhas, né? Eu tenho uma história engraçada até, Luzinalva. No Peru, em Lima, alguns pastores de umas áreas mais carentes da cidade ficaram tão encantados que eles começaram a usar a revista para evangelizar novos convertidos. Era na classe de catecúmenos, o passo a passo da fé cristã. Porque essa revista, ela tem 12 verdades sobre a minha história com Deus. E eles fizeram de cada uma das verdades, de cada capítulo, uma aula de uma semana para os novos convertidos. Olha que interessante. Então, por exemplo, a primeira verdade tem todo um roteiro aí, né? Todo um roteiro. A primeira verdade é que Deus me fez. E aí você aprende sobre criação. A criança aprende que ela não é fruto do acaso, ela não vem do macaco ou de um Big Bang, ela foi criada por um Deus perfeito e amoroso. A segunda verdade é que esse Deus a ama. Ele não só a criou, mas ele a ama. A terceira é que ela estragou tudo, assim como eu e você estragamos por causa do pecado. E aí cada história dessa, cada Deus capítulo... Deus tem um plano para me resgatar. Olha isso. Que interessante, gente. Até a última verdade é que eu posso confiar em Deus quando eu não sei o que fazer. Que é o que acontece com criança. Gente, tem um cronograma, né? Um roteirinho, Sim. Interessante isso. Material de excelente qualidade, excelente impressão, sem custo nenhum para a igreja brasileira, mas por meio do pastor, né? Então até peço... O contato com vocês tem que ser... Tem que ser os pastores. O líder, o presbítero, responsável por aquela igreja. Exatamente, exatamente. Murilo, você está aí sentado quietinho, só prestando atenção, mas você tem um trabalho aqui excepcional aqui no Brasil. Você tem um trabalho aí, um legado aí para deixar para essa história da sequência no Brasil, que você é o responsável. Conta um pouquinho para nós desse trabalho. A minha função aqui no Brasil tem sido a de mobilizar, né, o Arthur. Como ele disse, a gente tem como organização muitas ferramentas. Então, é conseguir fazer essas ferramentas chegarem às mãos dessas igrejas, a esses pastores, né? A revista Faísca,
a revista Esperança. Nós temos mais 2 revistas, que é a Redenção para Homens e a Redenção para Mulheres. A Redenção para Homens é uma revista pensada no público penitenciário masculino. Olha que história interessante. E a Redenção Mulheres... É específico para os presidiários. Isso. Ou para uma casa de recuperação, um local em que você tem essa divisão entre homens e mulheres. Né? Então, a gente tem figuras mais apropriadas para mulheres, figuras mais apropriadas para homens, trabalhando o livro de Romanos, do meio para o final, o Evangelho de João, e aí segue a mesma estrutura, com o aplicativo e um desafio para a fé. E a minha tarefa aqui é conseguir fazer a organização servir essas igrejas locais, que é a nossa visão, né? Fazer o evangelismo crescer, acontecer por meio dos membros da igreja local. Hoje muitas igrejas se dizem evangelistas e a pessoa se diz um evangelista, mas às vezes é a igreja, a denominação, e não aquela pessoa muitas vezes... As pessoas não estão envolvidas nisso aí, né? Ela não tem o evangelismo. Especificamente os membros da igreja, né? Ela não cumpre a grande comissão pessoalmente. E muitas vezes porque falta treinamento, porque falta um material... Não tenho dúvida nenhuma do que você está falando. Isso aí é uma verdade, infelizmente, é uma verdade. Muitas igrejas não fazem o seu papel com excelência por falta de... que a Bíblia fala, por falta de sabedoria, de instrução, né? E quem treina as igrejas no Brasil é o Murilo. Então, se um pastor quiser que ele vá fazer um treinamento em evangelismo relacional, o pastor vai conhecer o Murilo, ele vai pessoalmente treinar essa igreja em como fazer evangelismo de uma maneira prática, usando ferramentas do dia a dia e relacional também. Né? Para envolver aquelas pessoas que estão no seu cotidiano talvez há muito tempo e que você não sabe como compartilhar o evangelho com elas. E às vezes tem pessoas, né, Murilo, que estão ali na igreja e tudo, até com tempo ocioso. Sim. Por falta de atividade mesmo, de estar envolvido na missão da igreja, né? E nós, como organização, nós cremos que uma das grandes ferramentas é a questão do evangelismo relacional. É excelente você ter a oportunidade de evangelizar alguém numa praça, alguém que sentou do seu lado no ônibus. Você tem que fazer isso, o cristão deve fazer isso. Mas você tem oportunidades com seus parentes não crentes, com o seu vizinho, que às vezes a gente perde. E esse treinamento que a gente faz com a igreja local, com a membresia da igreja local, ele tem essa visão. Como você aproveita todas as oportunidades nos seus relacionamentos para mostrar Jesus. E a gente trabalha nesse treinamento, ele é básico, ele é instrutivo e eu diria que ele é algo que te faz pensar e se sentir um pouco constrangido do porquê você não está evangelizando. Por que você perdeu aquela oportunidade daquele momento no ônibus, na fila, no açougue? E ele trabalha basicamente 4 ideias muito simples. Quem é a sua rede? Quem são as pessoas que estão ao seu redor, com as quais você se relaciona, com as quais você tem oportunidades talvez diárias, semanais? Quem são essas pessoas? Pensar nessas pessoas. Murilo, eu estou te ouvindo aqui e pensando a importância desse trabalho seu. Porque às vezes a gente se depara no elevador, na garagem, com um vizinho que é ateu, por exemplo. Olha como é que a gente tem que ter instrução, sabedoria, orientação específica, como abordar naquele momento essa pessoa com sabedoria e com assertividade. Não é jogando pérolas aos porcos, mas falando mesmo com autoridade, falando com consciência do que você está falando para aquela pessoa. E uma instrução é fundamental. Mas a gente não para na instrução, Luzinalva. Esse talvez seja o grande diferencial da Share World Global. A gente vem, dá o treinamento, mas depois a gente ajuda a igreja, primeiro no seu próprio bairro, no seu próprio contexto, a fazer evangelismo com esse material. Então a gente vai trazer grupos de canadenses para ir lá se misturar com a igreja, evangelizar na rua, na escola, nas escolas em volta, em hospitais. E a gente não é só um treinamento teórico ali, não. Não. Vivencia na prática depois disso, e a gente leva grupos das igrejas nas nossas viagens missionárias. E aí eles voltam dessas viagens com outra visão. Com outra visão, encantados, cheios daquele fogo do Espírito Santo, né, para fazer a diferença. Aquele primeiro amor, querendo fazer a diferença. E a gente até fez uma viagem agora, ano passado, para a Baía de Camamu,
no litoral ali baiano. Baiano. Com jovens de São Paulo, Rio de Janeiro, um grupo mais ou menos de umas 14, 16 pessoas. Essa interação com vários estados é maravilhoso. Maravilhoso, isso. Ajudando áreas que têm mais carências, como os pescadores no litoral baiano, que é um povo ainda não alcançado. Tem muitos ali que não tiveram a oportunidade de serem introduzidos ao Evangelho. E a gente até tem um vídeo que nós fizemos recentemente, Luzinalva, contando um pouquinho dessa viagem. Que ótimo, que ótimo. Vamos aproveitar aqui a lembrança aqui agora do Arthur e vamos ver esse vídeo. Ficou muito interessante, vocês vão se apaixonar. O Evangelho muda tudo, em todos os lugares. Imagine como seria se você nunca tivesse ouvido a respeito de Jesus. Esta é a realidade de muitos no Brasil. Mas não precisa ser assim. Você pode fazer a diferença. Junte-se a uma equipe ou apoie evangelistas em todo o mundo. Você pode fazer parte desse impacto. Juntos podemos evangelizar o mundo. Gente, vocês viram que perfeição, que coisa maravilhosa esse vídeo. Vocês vão conhecer mais ainda depois desse vídeo, ao vivo e a cores aqui com o Arthur e com o Murilo. Arthur, como é que começou esse trabalho, esse cuidado de vocês, essa visão? Vamos agora explorar o Brasil. Uhum. Como é que está acontecendo isso? E quando que começou? A história é um pouco engraçada, Luzinalva. Eu vou tentar resumir bastante. Eu vim ao Brasil com a Share Global como voluntário em 2014. Retornei depois na Copa, em 2016, e gostava da organização porque eu amo a maneira como ela enfatiza o evangelismo e auxiliar igrejas locais a fazerem o melhor trabalho de evangelismo. Você estava aqui no Brasil ou estava fora? No Canadá. Eu moro permanentemente no Canadá, perto você de fica Toronto. o tempo todo no Canadá? Sim. Estou a 45 minutos mais ou menos de Toronto, numa cidade chamada Waterloo. Nós vamos lá visitar ele, né? Vamos lá, Com né? muito prazer. Vamos combinar pra gente visitar ele lá. Por favor. Passear lá. Por favor, só não venha no inverno, que você não vai gostar. Né? Menos 25, menos 30. Eu te interrompi, me perdoe, brincando aqui com você, mas continua seu raciocínio da chegada. Eu servia a Share Global já, eu era pastor no Canadá e servia a Share Global como voluntário em algumas viagens, porque falo português e precisavam de ajuda também aqui no Brasil. Ok. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com uma organização chamada Reach Beyond Canada, que é uma organização que alcança povos ainda não alcançados, povos que têm menos de 2% de cristãos dentre o povo, né? Dentro da população. E o meu chefe na época, Shazam, o nome dele, olha que nome engraçado. Olha que nome. Shazam Mohammed. Diferente, vamos falar diferente. Ele era de uma família muçulmana que se converteu ao evangelho, esse homem. O meu chefe na época, dentro da Reach Beyond Canada, ele disse: Arthur, eu me dei conta que eu tenho um brasileiro no meu time e eu não conheço o Brasil. Organiza uma viagem para a gente conhecer o Brasil, conhecer pastores pelo Brasil. Eu disse: claro, Shazam, faço isso com prazer. Então comecei a planejar tudo. Na semana da viagem ao Brasil, onde a gente conheceria cidades e pastores, o Shazam começa a ler sobre o país e descobre, isso foi mais ou menos novembro de 2018, descobre que o Brasil elegeu um novo presidente que era cristão. Olha! Só que ele chegou comigo e disse: Arthur, eu queria conhecer esse presidente evangélico. Eu disse: olha, Shazam, o presidente, o nome dele é Bolsonaro, e ele em si, eu creio que não seja evangélico, eu creio que ele é católico. Mas a esposa dele, Michele, é evangélica e tem um testemunho muito bom, uma pessoa muito querida. Aí ele falou: que bom, eu queria conhecê-la pessoalmente. Organiza uma conversa com ela. E isso aconteceu? Isso lá no Canadá, com ele. Ele falou isso para mim uma semana antes de viajar. E, Luzinalva, dentro de mim eu comecei a rir. Eu disse: ele pensa que o Brasil é o quê? É assim, ele vai chegar e vai bater papo com a Michele? 220 milhões de pessoas, eu chego no Brasil lá e digo: eu queria encontrar a nova primeira-dama, por favor, né?
Como é que faz um horáriozinho na agenda? Aí eu fiquei tenso, comecei a orar, dizer, Deus, como é que eu vou fazer isso? Tentei contato. Senhor, me ajuda a viabilizar essa possibilidade. Luzinalva, eu tentei todo tipo de contato, não teve como acontecer. Não deu certo, porque naquele é o período de transição, a Polícia Federal começou a cercar ali por proteção com deles, certeza. né? No entanto, a gente já tinha uma viagem marcada Não é uma demanda fácil. Não. No entanto, a gente já tinha uma viagem marcada para Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, o meu chefe, Shazam, disse, e aí, quando é a conversa? Aí eu pensei, gente, me ajuda, Deus, dá criatividade. Fui numa floricultura, pedi para o floricultor fazer o buquê mais lindo que ele já tinha visto na vida. Ele perguntou para quem é, para a primeira-dama. Fez aquele buquê lindo. Aí eu coloquei uma carta dentro e eu disse, ela tem que ver que realmente isso aqui vem do Canadá. Eu tinha alguns brindezinhos para dar para uns amigos em São Paulo. Canalizou tudo para a primeira-dama. Maple syrup, tudo que eu podia eu coloquei lá. Levei na porta do condomínio dela, na Barra, lá no Rio. Quando eu cheguei lá, tinha uma sala de presentes para ela. E o porteiro falou para mim... Você pensou assim, o meu presente é mais um. O porteiro falou para mim, coloca aí, mas tem que passar pela Polícia Federal e quando essas flores chegarem nela, acho que já estão mortas. Aí eu disse, que palavra motivadora. Super. Ele te motivou. Aí eu pensei assim, tá bom, mas eu fiz o que eu podia. Terminamos as reuniões aqui, fomos para São Paulo. Primeira noite em São Paulo, depois de tudo que a gente tinha feito, era mais ou menos meia-noite, 1h, o meu celular começa a tocar umas mensagens no WhatsApp. Eu disse, quem será essa hora? Será que alguém do Canadá, com fuso horário diferente? Fui ver, era Adriana, assessora da primeira-dama. Michele Bolsonaro. Aí eu disse, você deve ser pegadinha, né? Abri, era ela mesmo. Quando o Senhor move, quando o Senhor se agrada... Começou a conversar, ela e tinha outra pessoa me ajudando muito na época, Elisângela Castelo Branco, que é uma intérprete para Libras e hoje até interpreta o presidente várias vezes, né? Para resumir a história, voltamos no dia seguinte, manhã cedo, no voo para o Rio, almoçamos com a Michele, ela é um doce de pessoa, nos deu 4 horas aquele dia, hoje em dia ela não consegue fazer isso mais. E aí, nali, ela fez um apelo, ela disse, por favor, nos ajudem a evangelizar os surdos, ribeirinhos, sertanejos no Brasil. E eu disse, vamos fazer o possível. E começamos a explorar isso, nós fizemos uma parceria com o DOT, que é um ministério que está fazendo a tradução da Bíblia para Libras, até vale a pena você trazer no seu programa um dia. Com certeza. A liderança do DOT. Nossos telespectadores vão gostar muito. E foi nessa conversa que eu nunca imaginei que aconteceria que começou esse contato com o Brasil. A Sherwood Global, depois, Luzinalva, abraçou a Reach Beyond Canada como um dos seus ministérios. Então, hoje em dia, a Reach Beyond Canada é um braço evangelístico da Sherwood Global que procura alcançar povos não alcançados. Que maravilha, gente. Olha como é que quando o Senhor quer viabilizar os projetos dele, que nasceu primeiro no coração dele, depois no de vocês, as coisas acontecem, né? O Senhor alia as circunstâncias. Arthur, infelizmente, nós já estamos caminhando para o final do programa. Mas eu não poderia deixar de perguntar para vocês, só para a gente finalizar rapidinho, como é que o pessoal de casa aí, os pastores, as pessoas que estão aí nos assistindo agora, como é que eles podem se envolver e ajudar esse processo a acontecer no Brasil? Eu já falei muito, Luzinalva, então vou deixar meu amigo Murilo falar para vocês isso. O pessoal que está em casa e que quer se envolver, quer estar imbuído de informações e ser parceiro, o que eles têm que fazer? Se tua igreja, né, você como pastor, como líder ou como um membro que achou interessante, quer ter esse material, né, essas revistas, ou entender melhor a estrutura, como funciona. A organização existe em parceria com a igreja local, né? Se quer entender melhor, pode mandar um e-mail, contato@sherwoodglobal.com. Nós vamos responder o teu e-mail, vamos entrar em contato com o teu pastor ou com o líder, vamos explicar para ele como funciona, vamos enviar um pouco de material para ele ver pessoalmente, né? Poder folhear. Isso é importante, né? E aí nós vamos, no treinamento, no tempo junto com essa igreja, entender qual é a realidade, tentar ajudar, viabilizar projetos junto com ela e a gente começa uma caminhada, né? Eu sempre costumo dizer para o pastor que nós não estamos indo para uma corrida de 100 metros, a gente está indo para uma maratona juntos, então a gente vai caminhar Vai juntos. gastar um tempo aí juntos, né? Nós vamos gastar Caminhando tempo juntos, vai gastar um tempo aí de aprendizado juntos. E o membro dessa igreja vai ter várias oportunidades, como o Arthur falou, de fazer viagens missionárias conosco,
de caminhar junto conosco, viagens missionárias para o Brasil, se ele tiver interesse para outros países também. É uma interação muito interessante. Isso, é uma interação. É um ganha-ganha, é um aprendizado de todos os lados, né? E para celebrar o começo oficial do Ministério da Share World Global aqui no Brasil, a gente vai ter um culto bem especial em São Paulo no dia 19 de março, é um sábado. 19 de março. Às 20 horas. Pastores, vocês aí, ó, uma oportunidade de conhecer e interagir um pouco mais perto deles agora em março. Dia, repete, 19, horário. Às 20 horas, é um sábado. E a gente vai ter um convite que vai estar aberto para as pessoas poderem fazer um registro, porque a gente tem limite de capacidade, né? Estamos tentando fazer essa reunião na Universidade Mackenzie, no campus ali de Gianópolis, ainda negociando os finalmente, para ficar de fácil acesso. E aí as pessoas podem ir no site e fazer o registro. Quando chegar a capacidade, a gente infelizmente vai ter que fechar. Mas vai ser um culto de louvor a Deus. E falando um pouquinho mais sobre o que a organização tem para oferecer para a igreja brasileira, os sonhos que a gente vê para o Brasil, e perguntando também, dando oportunidade para as pessoas entenderem mais como caminhar juntos. Arthur, se o Senhor, na sua infinita bondade, nos permitir, eu estarei lá. Ótimo. Eu e a Rede Super estaremos lá prestigiando esse grande feito. Excelente. Meus queridos, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Foi esclarecedor, enriquecedor esse bate-papo nosso. Sinto em te informar, Arthur, que você vai ter que voltar mais vezes. Você está um pouquinho longe da gente, mas você, Murilo, fiquem à vontade, voltem outras vezes. A casa é de vocês e a gente quer saber tudo que está acontecendo nessa parceria no Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado. Pessoal, se o Senhor, como eu disse aqui agora há pouco no nosso bate-papo, na sua infinita bondade, graça, misericórdia, nos alcançar, estaremos aqui a semana que vem de novo, quarta-feira, 6h30 da noite, no Conexões. Até lá!